Nosso universo está cheio de coisas incríveis e aterrorizantes. Você já sabe sobre quasares, buracos negros, matéria escura e assim por diante. Mas e os horrores do espaço dos quais nunca ouvimos falar? Você gostaria de visitar os mundos mais bizarros do universo? E não fui eu que fiz essa lista, mas a própria NASA. Bem-vindo à Galáxia dos Horrores, a incrível coleção de Halloween da NASA. Por favor, junte-se a mim em uma jornada para alguns planetas e me diga qual deles você considera o mais horrível. Aperte o cinto. Nosso primeiro destino é um gigante de gás chamado TRES-2b. Está localizado a 750 anos-luz de nós. Se usássemos uma espaçonave normal, levaríamos cerca de 10 milhões de anos para chegar lá. O TRES-2b orbita uma anã amarela, uma estrela semelhante ao nosso Sol. Também pesa cerca de 1,5 vezes mais que Júpiter. Então, o que há de tão especial nisso? Bem, se você tem medo do escuro, certamente não vai querer visitar esse lugar. É o planeta da noite eterna, o mais escuro de todos os planetas conhecidos por nós. Mas ele não fica tão longe de sua estrela, então por que isso acontece? O fato é que a superfície do TRES-2b reflete a luz ainda menos que o carvão. Por causa disso, parece não haver luz alguma. Se você estivesse voando pela superfície deste planeta, seria como andar com uma venda nos olhos. Oh, espere, na verdade há alguma luz. Um misterioso brilho vermelho profundo envolve a superfície do planeta. Este brilho é criado pela atmosfera ardente, o que torna o TRES-2b um planeta abrasador. O ar lá é ainda mais quente que lava. Ah, mas se você acha isso ruim, deixa eu te mostrar o próximo lugar da nossa jornada de terror. A NASA não estava de brincadeira ao apelidar este. Agora não estamos falando apenas de um planeta, mas de 3 ao mesmo tempo. Eles também ficam bem longe de nós, 2.300 anos-luz do Sol. Poderíamos chegar lá em cerca de 35 milhões de anos. Todos os planetas estão na constelação de Virgem, e cada um é extremamente leve, muito mais leve que a Terra. Esses 3 exoplanetas são chamados de Poltergeist, Draugr, Phobetor. Nomes legais, hein? É porque cada um deles está prestes a se tornar um fantasma. Olha só, eles não giram em torno de uma estrela, mas em torno de um pulsar. Os pulsares são estrelas de nêutrons rotativas com um campo magnético extremamente poderoso. Em palavras simples, são as estrelas que um dia explodiram. Após a explosão, elas geralmente emitem um pulso tão poderoso que faz com que a estrela gire a uma velocidade inimaginável, vários milhares de rotações por segundo. Ao mesmo tempo, elas constantemente emitem impulsos eletromagnéticos que afetam tudo ao seu redor. Então, você provavelmente já adivinhou o que está acontecendo com nossos planetas zumbis. Eles estão lenta e gradualmente sendo destruídos sob a influência gigantesca da radiação. Um dia vão desaparecer sem deixar rastro. Planetas fantasmas orbitando uma estrela morta-viva? Sim, mundo zumbi é um nome apropriado. Também não é de surpreender que os cientistas tenham apelidado esse pulsar de Lich, apesar do longo nome oficial. Bem, pelo menos esses caras estão juntos em sua derradeira dança. Este planeta tem um nome longo, então tenha paciência comigo. HD 189733b. Esse gigante gasoso fica a 65 anos-luz de distância de nós. Levaria cerca de 1 milhão de anos para chegar lá em uma nave espacial. Este planeta é um pouco mais massivo que Júpiter e orbita sozinho sua estrela, uma anã laranja. À primeira vista, pode parecer amigável, uma agradável cor azul e ondas na superfície. Meio que lembra um céu de verão ou espuma nas ondas do mar, certo? Oh, as aparências enganam muito, meu amigo. Esse planeta tem uma agradável cor azul cobalto devido à sua atmosfera nebulosa e queimada, que contém silicatos que condensam quando aquecidos. Em outras palavras, as nuvens deste planeta têm chuva de vidro. Sim, chove cacos de vidro quente aqui. Ah, e se isso não for suficiente, há um vento furioso na superfície, que se move a uma velocidade de 8.690 km por hora. Apenas para comparar, o vento mais rápido da Terra chegou a 408 km por hora, cerca de 20 vezes mais fraco. E por isso centenas de milhares de cacos de vidro correm horizontalmente pela superfície do planeta a uma velocidade vertiginosa. Eu realmente não invejo ninguém que tente pousar lá. Aliás, esse não é o único caso de chuvas estranhas em nosso universo. Por exemplo, chove ferro fundido no planeta Dimidium.
Também podemos falar dos chamados planetas de carbono. Sua existência ainda não foi comprovada, mas se existirem, haveria toneladas de nuvens negras e venenosas, e choveria gasolina pura e asfalto líquido quente. Ah, e também gotas de chuva explodiriam ao tocar a superfície. Ei, nada de especial. Esse milagre cósmico é chamado COI 55b ou Kepler 70b. Um planeta que está muito longe de nós, 4.000 anos-luz. Levaríamos cerca de 70 milhões de anos em uma nave espacial. É 2 vezes mais leve que a Terra e faz um giro completo em torno de sua estrela em apenas algumas horas. Há muito tempo, era um planeta comum, semelhante à Terra, do tamanho de Júpiter, e estava orbitando tranquila e calmamente sua estrela anã vermelha, COI 55. Mas tudo mudou cerca de 700 milhões de anos atrás. Talvez você já tenha ouvido falar que em alguns bilhões de anos, nosso Sol começará a se expandir em uma enorme estrela, absorvendo tudo em seu caminho? Pois esse é o destino das anãs vermelhas. Mais cedo ou mais tarde, elas aumentam, transformando-se em gigantes azuis incrivelmente quentes. A mesma coisa aconteceu com o COI 55. Essa estrela começou a aumentar de tamanho e a aquecer, transformando-se gradualmente em uma gigante azul-branca. Estava pronta para devorar os planetas mais próximos. A vida dentro de sua estrela transformou o COI 55b em uma pedra redonda em brasa. É um dos planetas mais quentes que descobrimos até agora. A temperatura nele chega a 6.650 graus Celsius. É mais quente que o Sol, que é, deixe-me lembrá-lo, uma estrela. E por algum motivo ainda está vivo, e vive como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o planeta desaparecerá de qualquer maneira. Ele está evaporando lentamente devido à atmosfera incandescente, mas ainda assim, de alguma forma, conseguiu sobreviver à jornada através da estrela, o que não é típico dos planetas, para dizer o mínimo. Eu invejo essa força de vontade. No entanto, nem todos os planetas têm tanta sorte. Alguns estão sendo gradualmente destruídos por suas estrelas, e existe até um sistema inteiro entre eles. WASP-12b. Este último planeta é um triste solitário. Está localizado a 870 anos-luz de nós. A viagem até lá levaria cerca de 25 milhões de anos. Ele é cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter. É um planeta muito triste e escuro. Um gigante gasoso condenado, muito semelhante a Júpiter quente, e orbita sozinho a sua estrela. Ao mesmo tempo, está localizado tão perto de sua estrela que seu período orbital leva apenas um dia. É claro que, devido a essa proximidade, a estrela gradualmente absorve o WASP-2b. O calor escaldante da estrela está lentamente destruindo e devorando a atmosfera do planeta. O planeta tem apenas cerca de 10 milhões de anos restantes. Mas o mais interessante é que, por causa desse alongamento, o WASP-2b adquiriu a forma de um ovo. Nem se parece mais com o planeta. Também é muito quente. A temperatura da superfície do gigante gasoso chega a 2.240 graus Celsius. Além disso, um espectrógrafo de origem cósmica, ou COS, descobriu que o planeta troca matéria com sua estrela. Eles estão localizados tão próximos que dão um ao outro parte de seus elementos químicos. Esse é um fenômeno comum em sistemas estelares binários muito próximos, mas esta é a primeira vez que os cientistas viram isso em uma relação estrela-planeta. Que sistemas originais! Para ser honesto, se eu tivesse seguro total, ficaria animado em visitar pelo menos um deles. E você? Por favor, deixe-me saber nos comentários. De repente, aqui está você, no meio do oceano. É sem fim, mas você não pode vê-lo, porque há uma névoa espessa ao seu redor. Nuvens densas escondem um enorme, mas fraco sol. É dia ou noite? Impossível saber. A névoa cinza encobre tudo ao seu redor. Você está sozinho. Mesmo que tente nadar para baixo, depois de várias horas, ainda não conseguirá ver o fundo do oceano. E esse é um típico planeta aquático. Eu sei, sou meio obscuro, mas não é tão ruim assim. Esses mundos aquáticos são mais interessantes do que parecem. Então vamos olhar mais de perto. O planeta Oceano é um planeta que consiste, como você deve ter adivinhado, principalmente de água, gelo e talvez algumas rochas. Pense nos oceanos da Terra, profundezas apavorantes, a Fossa das Marianas e tudo mais.
E agora, você consegue adivinhar quanto espaço toda a água da Terra ocupa? 0,025%. Exatamente. Então, tente imaginar um mundo com 40, 60% de água. Se você mergulhar, a profundidade pode ultrapassar 96 quilômetros. Comparado a isso, a profundidade de 9,6 quilômetros da nossa Fossa das Marianas não parece nada. E sim, a pressão será enorme. Pode atingir até 20 mil atmosferas terrestres. Esmagador. Pode parecer assustador, mas ainda seria ótimo descobrir mais sobre esses planetas. De acordo com os cálculos dos cientistas, pode haver muitos deles apenas em nossa galáxia. Bem, não precisa ir muito longe. Você pode encontrar esses carinhas aquáticos até mesmo em nosso sistema solar. Não planetas, é claro, mas luas. Júpiter tem Ganímedes e Calisto, e Saturno tem Titã e Encélado. O oceano pode chegar a cerca de 30% da massa dessas luas, embora não esteja claro se esses oceanos são cobertos por uma espessa crosta de gelo. Mas descobrimos alguns planetas oceânicos. Isso porque as condições para que esses planetas possam existir são muito específicas. Por exemplo, este planeta deve estar em algum lugar 6 a 8 vezes maior que a Terra. Se for menor, terá uma superfície rochosa. Se for maior, se transformará em um gigante gasoso. Ao mesmo tempo, deve estar na zona habitável de sua estrela, um pouco mais longe, e o planeta imediatamente se transforma em um gigante gelado ou uma super terra fria. Então sim, esses caras são muito exigentes. Começamos a explorar esses planetas na década de 1970. Desde então, encontramos apenas alguns deles, mas ainda assim, eles são muito interessantes. Temos Gliese 1214b, o primeiro planeta oceânico que foi descoberto. Inicialmente, os cientistas notaram apenas um pequeno ponto escuro. Depois perceberam ser a estrela anã vermelha Gliese 1214. Uma estrela normal e completamente comum que é 5 vezes menor que o nosso Sol e 300 vezes mais escura. Os cientistas não se preocupariam nem um pouco com isso. Mas em 2009, eles notaram que esta estrela tem um único planeta. E este planeta se revelou bastante estranho. Esta super-terra era 2,5 vezes maior que a nossa Terra e 6,5 vezes mais pesada, mas ao mesmo tempo tinha uma densidade muito pequena e aproximadamente a mesma gravidade do nosso planeta. Em outras palavras, quase não havia pedras e metais nele. Mas também não era um gigante gasoso. Então só restava uma opção: ser coberto de água e gelo. E foi assim que descobrimos o primeiro planeta oceânico. Bem, na verdade, apenas assumimos que ele consiste em água. É o que dizem os cálculos matemáticos. Na realidade, este planeta é bastante estranho. É difícil de explorar e até agora, os cientistas não conseguiram encontrar nada lá. Nem hidrogênio, nem hélio, nem água, nada. Isso porque a camada externa da atmosfera deste planeta é muito densa e esconde completamente a sua composição. Mas mesmo assim, provavelmente é um mundo aquático. Gliese 1214b está muito próximo de sua estrela. Está a apenas 0,014 unidade astronômica de distância, que é menor que a distância entre a Lua e nós. Um ano lá dura cerca de 36 horas, e as temperaturas, para dizer o mínimo, são simplesmente selvagens. Os cientistas sugerem que a temperatura média pode atingir de 120 a 280 graus Celsius. Caraca, que calor! Você se lembra da descrição assustadora do início? Bem, na verdade, passar um tempo no Gliese 1214b seria um pouco diferente. Algo tipo nadar em uma caldeira a vapor. Por causa dessas temperaturas colossais, o oceano na superfície estará constantemente em um estado próximo à ebulição, sem realmente chegar lá. Então, imagine como seria descer até a superfície deste planeta, voar entre as nuvens de vapor e então, de repente, chegar na água. Quê? Mas quando cheguei aqui? Seria assim, pois a fronteira entre vapor e água em Gliese 1214b deve ser muito tênue. Claro, seria impossível nadar até o fundo desse oceano, mas o mais provável é que esse fundo seja coberto por uma camada muito espessa do chamado gelo quente. É semelhante ao gelo normal, mas não se importa com as leis da física, então simplesmente não derrete, mesmo em temperaturas enormes. E a espessura desse gelo pode chegar a 5.000 quilômetros. Então é isso para o assustador Gliese 1214b e nenhum Airbnb à vista. Agora, embora não possamos garantir 100% que ele seja um mundo aquático, ainda temos outro candidato para esta posição. Um planeta recém-descoberto chamado TOI 1452b, localizado na constelação do Dragão, está a quase 100 anos-luz de distância de nós.
foi descoberto usando o telescópio TESS por um grupo de pesquisadores da Universidade de Montreal. Este planeta também pertence à classe das superterras. Ele é 7 vezes maior que o nosso planeta, mas 48 vezes mais pesado. Novamente, tudo isso está em uma densidade muito baixa. Por isso, os cientistas sugeriram que pode ser quase completamente formado por oceanos. Aqui tivemos um pouco mais de sorte. Este mundo não será apenas uma poça gigante e um pouco de gelo espesso. Neste planeta, provavelmente existe uma superfície rochosa nas profundezas da água, como nos oceanos que conhecemos. Mas não fique muito animado. As semelhanças acabam por aí. TOI 1452b também orbita uma pequena anã vermelha. Não apenas uma, mas 2 pequenas estrelas. Ao mesmo tempo, se o planeta anterior estava perto do seu Sol, este, ao contrário, está muito, muito longe. 2,5 vezes mais distante de suas estrelas do que Plutão está do Sol e se move em grande velocidade. Um ano dura apenas 11 dias. Mas ainda não sabemos muitas coisas sobre ele. Provavelmente obteremos novas informações quando os cientistas observarem pelo telescópio James Webb. Bem, é isso. Temos que dar tempo ao tempo. Você esperava outra coisa? Tá bem, sei qual é a pergunta que mais te incomoda. Pode existir vida? Bem, esta é uma pergunta difícil. Todos sabemos que a água significa vida e, além disso, esses planetas estão nas zonas habitáveis de suas estrelas. Então, potencialmente, sim, pode haver vida. Não uma civilização completa, é claro. Mas bactérias, peixes e alguns monstros gigantes assustadores. Quero dizer, por que não? No entanto, isso é muito improvável. A água por si só não é suficiente para gerar vida, embora seja muito importante. Também são necessários alguns microelementos e minerais e, infelizmente, para a maioria dos planetas aquáticos, a composição consistirá apenas em água e gelo muito espesso. Não haverá nenhum mineral lá. Mas não desista! Ainda existe alguma probabilidade. Em primeiro lugar, existem os meteoritos e cometas. Quanto mais eles colidirem com o planeta, maior a probabilidade de trazerem os minerais necessários para o oceano e, assim, a vida começar. Em segundo lugar, o TOI 1452b realmente contém esses minerais. Sim, não sabemos a que profundidade o fundo rochoso fica localizado, mas, se ele existe, certamente algo poderia ter se originado lá. Vamos torcer para que as novas pesquisas com poderosos telescópios nos permitam descobrir a verdade. E, quem sabe, talvez um dia possamos visitar um planeta assim. Arcturus, ou Arturo, uma enorme estrela vermelha, está explodindo de dentro para fora. O mar vermelho de plasma em sua superfície se enfurece e pulsa. Essa estrela queima qualquer coisa que se aproxime dela. E agora, flop! Arcturus se foi. Mas ao mesmo tempo, ela reaparece no centro do nosso sistema solar, substituindo o Sol. O que vemos no céu não é mais um pequeno ponto amarelo, mas uma bola vermelha gigante. Ela é 25 vezes mais larga e 30% mais pesada que o Sol. Mesmo que Arcturus seja um pouco mais fria, ainda é um pesadelo para a Terra. A distância do nosso planeta até a estrela é agora 25 vezes menor. Toda a água dos oceanos e rios começa a evaporar. Florestas tropicais estão se transformando rapidamente em desertos sem vida. Mas o pôr do sol e o nascer do sol agora são sensacionais. Imagine-se no telhado do Empire State Building assistindo ao nascer do sol. Primeiro, você vê a luz no horizonte. Ela quase o cega, porque Arcturus é 110 vezes mais brilhante que o Sol. Então, a estrela sobe gradualmente sobre a superfície. O ponto espesso no horizonte fica cada vez mais largo e continua a crescer, até que a estrela vermelha seja tudo que você pode ver. Arcturus está agora tão perto que você pode até ver tempestades de plasma quente em sua superfície. Existem explosões e expulsão periódica de massa. Enormes quantidades de matéria são ejetadas da superfície da estrela a velocidades de até 2.000 km por segundo. A matéria assume a forma de um laço preso à estrela em ambas as extremidades. E você tem que usar um traje espacial super avançado para poder observar o nascer do Sol. A vida na Terra deixou de existir há muito tempo devido a essas condições e vai piorar com o tempo, porque a cada 8 dias o brilho de Arcturus aumenta. E logo nosso planeta se tornará mais parecido com Vênus, tão perto do Sol que a alta temperatura torna qualquer vida impossível. Ok, deixe nosso planeta esfriar um pouco e coloque Próxima Centauri no centro do nosso sistema solar. Não é uma gigante vermelha, mas uma anã vermelha.
Essa estrela é quase 7 vezes menor que o Sol e quase 9 vezes mais leve. Agora, nossos oceanos e rios não estão evaporando, mas congelando. Florestas e selvas estão cobertas de neve. Em cerca de uma semana, não haverá um único lugar na Terra onde a temperatura esteja acima de 0. Até as plantas acostumadas ao frio deixarão de existir. Elas se alimentam principalmente da energia do Sol, portanto começam a morrer de fome. Mas ainda haverá água abaixo da camada de gelo. Ela será aquecida pelo núcleo quente do nosso planeta. Os micro-organismos serão capazes de sobreviver. Está mais escuro na Terra também. Parece um crepúsculo sem fim por aqui. E mal podemos ver a Lua. A questão é que ela não produz sua própria luz, mas reflete a luz do Sol. Com a Próxima Centauri substituindo a nossa estrela, a Lua perde seu brilho. Mas um problema ainda maior seria com a nossa órbita. O Sol tem uma determinada força gravitacional, e isso nos mantém firmes na doce zona habitável, uma região nem muito quente, nem muito fria. A gravidade da Próxima Centauri é muito mais fraca, e a Terra está lentamente se afastando da estrela. Agora corremos o risco de encontrar asteroides voando pelo espaço, ou até mesmo outros planetas. Mas o pior cenário é se Próxima Centauri simplesmente não conseguir segurar nosso planeta e voarmos para o espaço escuro. Nesse caso, pode esquecer todas as formas de vida aqui. Agora, vamos colocar Sirius no centro do nosso sistema solar. É a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. É apenas 70% maior que o Sol, mas quase 2 vezes mais quente. Portanto, seu brilho não é apenas forte, é crepitante. E sua luz não é amarela, mas em algum lugar entre o azul e o branco. Você não poderia sair na cidade sem óculos de sol, ou óculos de Sirius, né? Ainda assim, você não gostaria de andar pelas ruas com o asfalto fervendo. Seria possível literalmente fritar ovos na calçada. Claro, a essa altura, toda a vida na Terra já teria desaparecido. Mas o problema não seria só a temperatura. Sirius emite enormes quantidades de radiação. Nossa atmosfera serve de escudo contra o Sol, mas no caso de Sirius, esse escudo não seria suficiente. Agora, por que não adotamos uma abordagem mais bizarra e nos tornamos um sistema de estrela binária? Consiste em 2 estrelas que giram em torno de um centro comum. E aí está a nossa Terra, sã e salva. Tem a ver com o tamanho e o brilho das estrelas. Essas 2 não são muito grandes e emitem tanta luz quanto o nosso Sol. Tudo o que importa para nós é que o nosso planeta permaneça na zona de segurança do sistema de estrela binária. Ao nascer do Sol, você vê primeiro uma estrela aparecer abaixo do horizonte e alguns minutos depois, a outra. O único problema é que essa beleza pode explodir em breve com uma força enorme. Em um sistema binário, uma estrela é sempre mais pesada que sua companheira. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a puxar a matéria para longe da estrela menor. Gradualmente, a estrela maior apenas devora a sua vizinha. Então, a maior pode atingir uma massa crítica e explodir. Essa explosão seria tão forte quanto a de uma supernova. Isso destruiria todo o nosso sistema solar. A luz dessa explosão seria visível a centenas de anos-luz de distância. Depois disso, se formaria uma enorme nebulosa no lugar do nosso sistema solar, a poeira estelar e as partículas que sobrariam do nosso mundo. Indo para o reino da loucura agora. Um buraco negro. Sim, há um no centro do nosso sistema solar agora. Conhecemos os buracos negros como objetos assustadores e misteriosos que atraem tudo em seu caminho. Mas mesmo em torno de um buraco negro, há uma zona habitável. É necessário estar longe o suficiente para que ele não o arraste para dentro do seu abismo negro. Mercúrio e Vênus estarão muito próximos do buraco negro, então muito provavelmente eles serão dilacerados e em seguida se dirigirão ao horizonte de eventos. Essa é a última parada antes de atingir a singularidade, o coração do buraco negro. Existem apenas 2 problemas: luz e tempo. Um buraco negro atrai luz em vez de emiti-la, portanto, a Terra ficaria escura e fria rapidamente, e o tempo passa mais devagar em torno de objetos pesados. Perto de um buraco negro, 1 segundo pode ser igual a semanas ou até meses de distância no espaço sideral. Não sentiríamos essa diferença, mas todo o universo ao nosso redor se desenvolveria mais rápido em relação a nós. Qualquer objeto pode se tornar um buraco negro se for compactado até um determinado tamanho.
Por exemplo, o Sol pode se tornar um se for reduzido a uma largura de 6 km, e até mesmo a Terra. Se você a apertar até que atinja 1,8 centímetro de largura, ela se tornará um buraco negro. Agora uma pequena rocha espreita no centro do nosso sistema solar. É uma estrela de nêutrons. Tem cerca de 30 quilômetros de largura. Alguns meteoritos são muito maiores do que isso. Mas ela tem uma massa comparável à do Sol. Portanto, sua força gravitacional é quase a mesma e a órbita do nosso planeta está intacta. Mas o problema é que as estrelas de nêutrons quase não emitem luz visível. Portanto, agora é permanentemente noite na Terra. Mesmo assim, fica muito quente aqui. Quando uma estrela de nêutrons nasce, ela pode ser várias vezes mais quente que o Sol, mas ela esfria rapidamente até a temperatura a que estamos acostumados. Portanto, há uma chance de que toda a vida na Terra ainda não tenha sido queimada. Outro problema é que essas pequeninas giram muito rapidamente e podem se tornar pulsares. É como se houvesse um holofote poderoso de cada lado de uma estrela giratória. As estrelas de nêutrons também ejetam radiação em velocidades tremendas. Esses raios tornariam nosso planeta literalmente estéril. Nenhuma forma de vida seria capaz de existir nessas condições. E agora é a hora da maior estrela já conhecida, Stephenson 218. Essa gigante vermelha é 2.150 vezes maior que o Sol. E se a colocássemos no centro do nosso sistema solar, sua borda alcançaria a órbita de Saturno. Aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter já teriam sido engolidos pela enorme estrela, enquanto Saturno, Urano e Netuno seguiriam assando como castanhas no fogo até evaporarem em breve. Na verdade, isso também pode acontecer com o nosso Sol. Quanto mais velho ele fica, mais vermelho e maior se torna. Eventualmente, ficará sem seu combustível, o hidrogênio, e o Sol começará a queimar elementos mais pesados em seu núcleo. Isso fará com que ele se expanda. Então veremos pores do Sol e amanheceres mais bonitos, mas a temperatura ficará muito alta. Em teoria, o Sol ficará tão grande que engolirá a Terra, e então ele explodirá em uma supernova, não deixando sobrar nada do nosso sistema solar. Brilhante! Buracos negros destruindo estrelas enormes. Pulsares girando em velocidades incríveis e emitindo poderosos feixes de energia. Nebulosas coloridas com fogos de artifício de estrelas recém-nascidas. Galáxias de todas as cores e tamanhos possíveis. Tudo isso é encontrado no nosso universo. Mas não é infinito, tem um limite, uma parede literal. E além disso, existe um nada absoluto. Agora, vamos fazer uma jornada até essa divisória. Mas antes de mais nada, nosso universo é como uma enorme boneca russa. Se você abrir uma, há outra menor dentro. É uma galáxia. Dentro dela está uma boneca ainda menor. Esse é o nosso sistema solar. E a menor boneca de todas é a Terra. Cada uma dessas bonecas tem limites que vamos ultrapassar. Para isso, precisaremos de uma nave espacial. E das grandes. Ela também deve ser capaz de se mover 100 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Você sobe a bordo e liga os motores. 100 quilômetros acima do nível do mar é nosso primeiro limite. Isso é 10 vezes mais alto do que voam os aviões de passageiros. Esse ponto é denominado linha de Kármán, que separa a atmosfera terrestre do espaço sideral. Agora vamos mais longe, até a borda do nosso sistema solar. Ligamos os hiperpropulsores e passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Percorremos uma distância de 100 unidades astronômicas. Uma delas é a distância da Terra ao Sol. E aqui está o limite de nosso sistema solar, a heliosfera. Aqui, a velocidade do vento solar diminui rapidamente. Primeiro cai de 1 milhão de quilômetros por hora para a velocidade do som. Então há uma camada chamada heliopausa. É aqui que o vento quase desaparece. E então nossa nave experimenta uma onda de proa. É aqui que sentimos a força do vento interestelar, que colide com a fronteira do nosso sistema solar. Ao passar por esse limite, você se encontrará no escuro do espaço interestelar. E aqui, pode encontrar 2 objetos de fabricação humana que fizeram essa viagem pela primeira vez na história: a Voyager 1 e a Voyager 2. A Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2004. A Voyager 2 fez isso em 2007. Essas ondas espaciais descobriram que a heliosfera não é uma bola perfeita ao redor do Sol. Seu limite está a 10 UAs, mais perto da estrela do que o norte. Então,
Estamos nos movendo no espaço interestelar e em breve nos aproximaremos de uma parede de pedra ao redor de nosso sistema solar, 200.000 UAs adiante, e chegamos lá. Essa parede de rocha é a nuvem de Oort. Na verdade, é uma pilha de asteroides que cerca o nosso mundo. Os cientistas especulam que a nuvem de Oort pode ser a fonte de cometas e meteoritos que caem na Terra. Mas estes são tão esparsos que facilmente voamos entre eles. Agora, estamos na escuridão completa. A Via Láctea tem cerca de 106.000 anos-luz de largura. Em um foguete convencional, levaria bilhões de anos para voar nessa distância. Mas você acelera ao máximo e voa com maestria pelas estrelas e planetas, como se estivesse em uma pista de corrida. E em poucos minutos, está no limite de nossa galáxia. Não há mais vento interestelar. Tudo o que vê são pontos brilhantes em algum lugar à distância. Esses pontos são galáxias enormes. Precisamos olhar um mapa para fazer uma rota até a borda de todo o nosso universo. Você está aqui, perto da galáxia Via Láctea, que é a parte de um aglomerado de galáxias chamado superaglomerado Laniakea. Mas mesmo essa coisa enorme é como uma ruazinha em uma cidade grande. Aproximando o zoom, encontramos o superaglomerado Hydra Centauro. Milhares de galáxias no mapa parecem pequenos pontos. Zoom máximo! Esse é todo o universo observável. Nós pensamos que era infinito, mas podemos ter a prova de que tem um limite. Está aqui, a 10 bilhões de anos-luz de distância de nossa casa. Mesmo se você viajar na velocidade da luz, uma viagem levaria o dobro do tempo que nosso planeta inteiro existiu. Durante esse tempo, o Sol desaparecerá ou explodirá como uma supernova, destruindo todo o nosso sistema solar. E se você puder viver tanto tempo e depois voltar para casa, verá que nossa galáxia não existe mais. Há muito ela colidiu com a galáxia de Andrômeda e se fundiu em um grande corpo cósmico. Felizmente, sua nave é capaz de distorcer o espaço-tempo de modo que essa jornada levará literalmente alguns segundos. Bum! Parabéns! Você chegou ao seu destino, o supervazio de Eridano. Alguns cientistas acreditam que essa localização é a evidência de colisões de nosso universo com algo grande o suficiente para deixar uma cicatriz tão grande. O supervazio de Eridano é um espaço vazio e frio com 1 bilhão de anos-luz de largura. Se você pensar nesse vazio como uma xícara, caberiam nela pelo menos 10.000 galáxias. E apareceu após um acidente de proporções gigantescas. O objeto que caiu em nosso universo foi outro universo. Sim, outros universos podem realmente existir. Imagine que todo o nosso universo é uma enorme bolha que contém todos os aglomerados de galáxias no universo observável. Pode haver um número infinito dessas bolhas. Elas poderiam ter nascido durante o Big Bang. Esses universos podem ser diferentes do nosso e ter outras galáxias e nebulosas. Mas essas bolhas também podem ser universos paralelos. Isso significa que, se você escolhesse cereal em vez de aveia pela manhã, em outro universo, seu irmão gêmeo optaria pela aveia. Cada escolha que você fez na vida teve consequências completamente diferentes em um universo paralelo. E porque o número e as escolhas são infinitas, há toda uma infinidade de universos paralelos. Portanto, como uma bolha normal, nosso universo tem uma parede que está perto do supervazio de Eridano. Há muito tempo, outra bolha passou pela nossa. À medida que uma se aproximava da outra, campos gravitacionais começaram a interagir. Nossa parede limite começou a se deformar e a puxar em direção ao outro universo. A mesma coisa aconteceu do outro lado. Então, as paredes de nossos universos entraram em contato. Mas à medida que essas bolhas se moviam, sua conexão começou a se quebrar. E o outro universo acabou de rasgar um grande pedaço do nosso. Um vazio frio formado no ponto de colisão. E esse é o supervazio de Eridano. O problema é que o universo parece o mesmo para o observador, independentemente do ponto de vista. Por exemplo, imagine uma bola de basquete suspensa no ar. Agora, se colocarmos uma formiga nela e lhe dissermos para encontrar a borda dessa bola, ela começará a correr em volta, fazendo um número infinito de círculos. Mas a paisagem ao redor da formiga não mudará. Tudo o que ela verá é um horizonte arredondado. Isso porque a bola permanece a mesma de qualquer ponto de vista. A mesma coisa acontece conosco quando tentamos encontrar a borda de nosso universo. Tudo porque imaginamos o mundo em um espaço tridimensional e nossa visão é limitada.
Por exemplo, você vê um quadrado comum em um espaço bidimensional. Mas se adicionar profundidade e mudar o ponto de vista, voilá, é um cubo. Se pudéssemos ver o universo em um espaço quadridimensional, um quadrado poderia ser algo completamente diferente. Mas talvez possamos deixar nossa bolha doméstica. A chave para viajar para outro universo pode estar dentro de um buraco negro. Um buraco negro é um dos objetos mais misteriosos do universo. Ele é tão pesado que distorce não apenas o espaço, mas também o tempo. É como colocar uma pedra pesada em uma rede. Esta vai ceder, e quanto mais perto você chegar da pedra, mais forte será a curvatura. Uma vez que está no campo gravitacional de um buraco negro, você não pode mais sair dele. Ainda não sabemos o que realmente pode estar no coração de um buraco negro. Alguns cientistas especulam que buracos brancos também existam. Teoricamente, deveriam nascer junto com os negros, exceto pela cor. Os brancos são exatamente o oposto dos buracos negros. Nada pode chegar perto de um branco. No momento, não há dados sobre eles, mas a teoria da relatividade geral sugere que existam. Também há a teoria de que um buraco negro pode ser uma passagem para outro universo. Quando você entra em um deles, pode sair do outro lado através do horizonte de eventos do buraco branco. Assim, ultrapassa a fronteira dos universos e se encontra em um mundo completamente diferente. Mas podemos ter provas de que existe um buraco branco. Em 2006, os cientistas descobriram uma explosão incomum de energia em algum lugar a 1,6 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Essa explosão foi única. Não parecia uma de supernova ou mesmo a fusão de dois buracos negros. Alguns astrônomos acreditam que foi o nascimento de um buraco branco. Mas, porque era instável, foi destruído quase que imediatamente. Esse processo foi uma reminiscência do nascimento de todo o nosso universo, o Big Bang. Assim, os cientistas o chamaram de Little Bang. Há 13,8 bilhões de anos, uma explosão misteriosa aconteceu no espaço. Era o caos. A época em que as estrelas, planetas, asteroides, o resto dos corpos espaciais e galáxias nasceram. Era o Big Bang, uma teoria que todos conhecemos. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu, de onde veio o universo e o que existia antes. Alguns até pensam que ele passou por um ciclo em que se contraiu e se expandiu várias vezes. Em 1991, um cosmologista da Universidade de Stanford, chamado Andrei Linde, apresentou um artigo com a ideia principal de que havia a possibilidade de o universo ter sido criado em um laboratório. A teoria dizia que havia uma chance de uma civilização avançada em algum lugar ter criado nosso universo. Ela criou um cosmos inteiramente novo, que mais tarde evoluiu para seus próprios planetas, estrelas e formas inteligentes de vida. 30 anos depois, muitos cientistas levam essa teoria muito a sério. Eles até começaram a falar sobre coisas que nós, como civilização, podemos fazer para chegar a um nível tão avançado. A teoria diz que essa civilização evoluída decidiu adicionar a tecnologia que ajudou a criar um novo universo do nada. Isso aconteceu por meio de tunelamento quântico. Isso é quando um átomo pode aparecer do lado oposto de alguma barreira, mesmo que seja impossível, considerando as leis da física de nosso mundo. Tipo, se você quer passar por um muro alto, mas não consegue fazer isso com escadas ou dando a volta por algum lugar. Imagine que pode simplesmente passar por ele como um fantasma. No nosso mundo, isso não é possível. Mas um povo mais avançado talvez seja capaz disso, além de descobrir como poderia criar novos universos. Agora mesmo, na escala cósmica, poderíamos ser uma civilização classe C. Não sabemos como recriar algumas coisas, como as condições da Terra para quando nossa estrela central, o Sol, se extinguir. Se conseguirmos nos tornar uma classe B, aprenderemos a ajustar as medidas para ser independentes dele. Isso significa que poderemos aprender a viver mesmo sem ele. E se subirmos de nível e nos tornarmos classe A, poderemos recriar as condições cósmicas e produzir nosso próprio cosmos em laboratório. Pensamos no mundo em que vivemos por meio de 3 dimensões de espaço: leste-oeste, norte-sul e em cima e embaixo. Também existe uma dimensão de tempo, o que significa que podemos distinguir o passado do futuro. Uma quinta representaria mais uma extra do espaço. A hipótese da existência dela foi mencionada pela primeira vez na década de 1920 e foi inspirada na teoria da gravidade de Albert Einstein, que disse que o espaço-tempo é deformado por matéria e energia.
Não conseguimos perceber essas 4 dimensões, mas vemos como um objeto se move e atribuímos isso à gravidade. E talvez haja alguma outra força, como a eletromagnética, que é mais de 1000 vezes mais forte do que a gravidade, que poderia explicar as coisas que acontecem nessa dimensão extra. A quinta é curvada de uma maneira que não conseguimos ver, mas a ideia sobre ela foi mencionada em uma teoria das cordas, que considera o universo como cordas realmente pequenas de massa e energia, não como partículas. E vibram em um espaço-tempo de 10 dimensões, considerando que 6 são enroladas e bem menores do que um único átomo. Isso levou a imagem do universo como uma ilha 3D que flutua em um espaço-tempo de 10 dimensões. Além disso, a quinta pode ser uma explicação excelente para nos dizer mais sobre a matéria escura, que é a coisa invisível com massa, mas não podemos vê-la, e ela não é capaz de interagir com a matéria comum. Ela é 85% de toda a matéria no nosso universo, que não pode ficar parado, está constantemente em movimento, contraindo ou expandindo. Costumávamos pensar que havia 100 bilhões de galáxias, mas descobrimos que são mais de 1 trilhão. Elas estão se afastando umas das outras. É isso que significa quando cientistas dizem que o universo está se expandindo o tempo todo. E há vazios entre as galáxias que às vezes se estendem por milhões e milhões de anos-luz. Mas esses espaços podem conter muito mais matéria do que nelas. Ainda assim, as estrelas geralmente não podem ser formadas ali, porque a matéria entre essas áreas tem densidade mais baixa. Mas ainda existem muitas das chamadas de intergalácticas. Um bom exemplo é o aglomerado de galáxias de Virgem. 10% deles são estrelas intergalácticas. Não sabemos exatamente como chegaram lá, mas existem 2 maneiras possíveis. Uma, elas podem colidir, fundir-se ou passar perto de outra galáxia que pode expulsá-la de sua galáxia-mãe. Opção número 2. Um buraco negro supermassivo pode acelerar uma estrela a velocidades muito altas se houver um encontro próximo, o que pode, novamente, fazer uma estrela ser expulsa de sua galáxia-mãe. Se você tivesse um ímã gigantesco, poderia até mesmo puxar algo dos arredores de um buraco negro. Isso é possível se o campo magnético próximo a um buraco negro supermassivo for tão forte quanto o de um comum. Mas não funciona se estivermos falando de materiais que já estão além do horizonte de eventos dele. Esse é um local com uma força gravitacional muito forte. Nem mesmo a luz consegue escapar. Você precisaria acelerar este material até a velocidade da luz, pelo menos, para fugir. Para isso, necessitaria de uma quantidade infinita de energia. Porém, um ímã pode ajudar se algo está indo em direção ao buraco negro, mas ainda não conseguiu entrar. Quando alguém menciona um deles, você pode imaginar um vazio gigante no espaço. Mas a Via Láctea provavelmente contém milhares de buracos negros menores que flutuam ao redor da galáxia. Quando uma estrela chega ao fim, ela se destrói em uma explosão de supernova, que é um cataclismo de energia. Nesse caso, as densidades no núcleo atingirão um estado intenso o suficiente para que nada possa escapar. Ao mesmo tempo, a maior parte explode para fora, mas uma parte entra em colapso para dentro, criando um buraco negro. Quanto maior for a estrela, maior será o buraco, que então engole tudo que vier em seu caminho, incluindo outras estrelas também. No momento em que uma é sugada, é destruída por causa da forte gravidade dentro do buraco negro. Algumas das partes dela caem nele, enquanto outras são ejetadas em velocidades incrivelmente altas. Alguns buracos negros podem ter sido formados de uma maneira diferente. Os primeiros estágios do nosso universo foram, para dizer o mínimo, bastante caóticos. Ele tinha altas temperaturas e pressões e estava em um estado que moldou todo o cosmos. Sob as condições certas, qualquer velho fragmento de gás pode ter se encolhido para se tornar um buraco negro, que pode ter muitos tamanhos diferentes, de algo que pesa alguns quilos até massas gigantes como milhares de sóis, além dos intermediários. Eles não são realmente pretos, e sim áreas com forte gravidade, sendo que nada consegue escapar ao entrar. E se alimenta de radiação eletromagnética, como luz e partículas espaciais. Como estão consumindo matéria o tempo todo, emitem um brilho escuro. A Terra não está tão perto da borda inóspita do Sistema Solar. Somos o 6º planeta. Os cientistas fizeram um mapa 3D muito legal dele, no qual podemos ver a aparência da borda. Demorou 13 anos para projetá-lo.
A fronteira é chamada de heliosfera externa. Ela marca a área no espaço onde o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que nosso Sol emite, é desviado e envolto pela radiação que vem da região vazia, além do nosso sistema solar. A camada interna da heliosfera é onde o Sol e os planetas têm uma forma aproximada de uma esfera, enquanto a externa não é tão simétrica. Essa simetria acontece porque nossa estrela está se movendo pela galáxia e passa por atrito com a radiação à sua frente. Uau! Você está voando pelo espaço em uma espaçonave enorme do tamanho de 3 Central Parks da cidade de Nova York. Está acontecendo um verdadeiro tumulto. Não é um alienígena invadindo a nave espacial. É um dia muito importante. A data é 22 de janeiro de 2700. Você acabou de nascer, fora da atmosfera terrestre. Seja bem-vindo. Tem uma equipe médica cuidando de tudo. Aparelhos futuristas ajudam em todos os aspectos. E a vista da gigantesca nave esférica de vidro nada mais é do que a incrível vastidão do espaço. Não se consegue mais ver a Terra, pois a nave espacial está voando para um novo destino a milhões de quilômetros de distância. Tempo estimado de chegada a esse novo planeta hospedeiro? Décadas. Vamos avançar um pouco no tempo. Você tem 25 anos e essa nave espacial é o único lar que você já conheceu até agora. Você aprendeu todos os segredos da nave. Você começa o dia em seu dormitório, que tem todos os itens essenciais. Um banheiro compacto, uma mini cozinha, um beliche e uma vista magnífica das estrelas e planetas fora do vidro reforçado da espaçonave. E você nunca precisa se preocupar com a radiação espacial. A nave tem um escudo magnético eterno que reflete a radiação espacial para que não penetre nela. Caso contrário, haveria grandes problemas. A espaçonave foi projetada para ter uma gravidade artificial. Os astronautas normalmente perdem de 1 a 2% de sua densidade óssea a cada mês em que estão no espaço, já que permanecem flutuando o tempo todo. Mas agora, quero dizer, no futuro, nas viagens espaciais longas, eles são capazes de resolver esse problema. Você sai do dormitório e vê vários colegas da tripulação indo para o trabalho. Eles estão todos deslizando em seus mini hoverboards tecnológicos e todos usando cores diferentes, um uniforme da era espacial. O céu é azul, então você sobe na prancha e se junta ao grupo azul. Você chega à passagem subterrânea do transporte espacial e começa seu trabalho. Como engenheiro a bordo, seu trabalho é super importante. Manutenção da espaçonave e mantê-la funcionando. Mas tem algo errado. Os números estão piscando em todos os painéis e a temida luz vermelha não para de piscar. Você alerta seus colegas de trabalho, mas eles também não sabem o que está acontecendo. Rápido! Você fica verificando os registros e muitas equações complicadas, mas nada faz sentido. O pânico começa a se espalhar por toda a espaçonave. Os pelos dos seus braços estão arrepiados. Você tenta clicar em todos os botões e interruptores possíveis. O zumbido fica cada vez mais alto. A luz está piscando mais forte. Alguns de seus colegas fogem. E você se vê sozinho na sala vermelha. De repente, finalmente, seu supervisor desce correndo para ajudar. Depois de um tempo, vocês dois finalmente descobrem. Ufa! Essa foi por pouco. Você ainda precisa aprender muito sobre como gerenciar a nave. Desde pequeno, você foi designado para trabalhar como engenheiro. Sempre foi ótimo em física, química, matemática, todas essas coisas científicas. Este é apenas mais um dia no escritório, mas nessa nave, um dia você pode se tornar o capitão. Após o trabalho, você recebe uma ligação de seus amigos querendo participar de uma videoconferência. E quando digo ligar, quero dizer um dispositivo sem telefone que permite a comunicação com qualquer pessoa, enquanto vê todas as suas informações através de uma projeção de holograma que só você pode ver. Também é possível usá-lo para ouvir músicas antigas da Terra. A música pop agora se tornou música clássica, e os filmes agora são projeções 3D da sua própria imaginação. Você sai da passagem subterrânea e sobe para a praça espacial. É onde todos passam o tempo quando tem folga. Alguns cafés, restaurantes, uma barbearia, até uma sorveteria. Você nunca saiu para passear em outro lugar. O transporte espacial é essencialmente uma pequena cidade que possui todas as coisas importantes de que a sociedade precisa. Isso inclui uma biosfera cheia de animais e plantas de diferentes climas da Terra. Mini savanas, mini desertos, mini florestas tropicais, o que você quiser. Os biólogos a bordo garantem que tudo se mantenha saudável para que você se sinta em casa. Não que você já tenha pisado na Terra. Você entra na savana selvagem e vê algumas gazelas galopando ao redor. Alguns gnus parecem estar remexendo e um pequeno bando de leões está à espreita. Na selva, você sente a umidade e as folhas grossas e arbustos ao redor.
Alguns gorilas das montanhas estão brincando e tem pequenos sapos aqui e ali. E espreitando nas árvores, descendo para tomar um gole d'água, está um jaguar. No deserto seco, você vê alguns camelos vagando, uma pequena cascavel escapando do calor e alguns pequenos escorpiões rastejando na areia. Você aprendeu muito sobre biologia nos últimos 25 anos. Você sabe tudo sobre a Terra, mas nunca esteve lá. É estranho. Após o passeio pelos habitats da natureza, você ouve um anúncio no sistema de som. É o capitão. O novo planeta está a horas de distância. Mais cedo do que o previsto. Todos assumam suas posições para o pouso. Todos na nave então correm para seus dormitórios, exceto os membros-chave da tripulação, pois precisam operá-la. Você vai para o seu beliche, que se transforma em um assento com cintos de segurança interestelares sofisticados. Olha pela janela e vê um ponto azul à distância. Ele fica cada vez maior, se parece muito com a Terra, pelo menos de longe. Isso não demorou tanto, apenas 25 anos. Me pergunto o que está acontecendo sob o capô daquela nave espacial, olha. Você olha para trás, para sua vida no espaço, sabendo que a primeira parte dela está chegando ao fim. É como viver no Polo Sul. Lá vive uma pequena comunidade de cientistas que trabalha entre o inverno e o verão, fazendo as mais diversas pesquisas, desde clima e geologia até meteorologia e astronomia. A vida deles deve ser semelhante a viver aqui no espaço sideral. Eles têm seus próprios bunkers, laboratórios científicos e até salas de recreação para esportes e música. A natureza do planeta que você está se aproximando é diferente de tudo na Terra. Árvores tropicais mais altas do que os maiores arranha-céus. Oceanos tão selvagens que existem furacões que duram anos apenas vagando por aí. O piloto anuncia o pouso. Está tudo bem, hora de trabalhar. Você remove o cinto e sai para ver o novo planeta com seus próprios olhos. Andar em terra parece... bom, como chegar a um novo planeta. A umidade é densa e o vento é quente. A nave pousou no lado tropical do planeta, onde, segundo estudos, é o melhor lugar para começar um novo povoado. Não vai ser fácil. Os humanos geralmente começam novos assentamentos próximos a lagos e rios. Pense nos mesopotâmicos, nos antigos egípcios, nos astecas. A lista é interminável. Começaram como pequenos assentamentos, até que se tornaram mega civilizações em pleno funcionamento. Ao negociar e explorar, eles foram capazes de avançar em sua tecnologia, aprender novos idiomas e descobrir receitas de culinária incríveis. Ei, eu poderia comer macarrão e sushi agora mesmo. De acordo com os cientistas, nascer no espaço pode alterar a aparência dos humanos. A cabeça humana poderia ficar maior em milhares de gerações. Quem sabe? Não há como simular isso na Terra. Poderíamos até ter cores de pele diferentes, já que precisaríamos de mais melanina, aquele pigmento que nos protege da radiação solar. Estar mais perto do Sol ou de qualquer massa de fogo ardente pode significar que produziríamos mais ou diferentes tipos de melanina para nos proteger. Nosso corpo poderia virar marrom escuro, roxo, cinza ou até mesmo verde. Teremos que esperar alguns milhões de anos para descobrir. E sem gravidade, os humanos teriam que se acostumar a ter uma densidade óssea mais baixa, como os pássaros. Isso significa que provavelmente seríamos mais fracos do que nossos velhos seres humanos da Terra e teríamos algumas coisas físicas um pouco estranhas acontecendo. A gravidade é essencial para o nosso equilíbrio e a mobilidade é um dos fatores-chave para a sobrevivência humana. Então, sem gravidade, provavelmente necessitaríamos de roupas de exoesqueleto para caminhar e correr, ou simplesmente tirar o lixo. Agora, nada disso vai acontecer por muito tempo. Eles ainda estão pensando em como trazer alguém para este mundo, ou para fora deste mundo. Tecnicamente falando, o espaço sideral é considerado a 100 quilômetros acima do nível do mar de qualquer continente do mundo. Além disso, as possibilidades são infinitas. Olá, incrível maníacos! Meu nome é Tom, e hoje eu os convido a dar uma espiadinha no futuro. Imaginemos que é seu aniversário e que a família toda está reunida para comemorar. É um bom grupo de 562 pessoas. Perfeito. Vai ser preciso uma multidão para apagar 1000 velas. Você mesmo preparou esse bolo de 40 camadas e também construiu a casa onde mora. Com a nova expectativa média de vida, você tem tempo suficiente para dominar qualquer hobby do mundo. Isso não é um roteiro de filme de ficção científica. Existe uma pessoa no mundo hoje que viverá até completar 1000 anos de idade. Pode ser a neta do seu vizinho, seu melhor amigo, ou até mesmo você. Graças a uma melhor nutrição, mais água limpa disponível e um progresso gigante na ciência médica,
As pessoas já estão vivendo muito mais hoje do que 150 anos atrás. Agora, os cientistas estão tentando descobrir uma forma de retardar, interromper ou até mesmo reverter o processo de envelhecimento. Um dos principais especialistas em envelhecimento, Aubrey de Grey, tem certeza de que os humanos podem derrotar o tempo com medicamentos. Aubrey teve uma carreira bem-sucedida na área de TI. Depois ele se apaixonou por biologia e resolveu trabalhar no problema do envelhecimento. Então voltou para Cambridge para conseguir um PhD em biologia e mais tarde investiu grande parte de sua herança em seu projeto. Quase todos os seres vivos envelhecem, mas isso acontece em velocidades diferentes e de formas diversas. As amêijoas quahog podem viver mais de 500 anos. Os efemerópteros, como o próprio nome diz, têm vida efêmera e alguns não vivem mais que 5 minutos. Os cientistas já conseguiram estender a expectativa de vida de fungos, vermes, moscas de frutas e pequenos mamíferos, usando manipulação genética e terapia com células-tronco. Todos os seres vivos são feitos dos mesmos tijolos químicos. Então, estratégias parecidas podem dar certo em humanos. O Dr. de Grey explica que o envelhecimento é o resultado do mau funcionamento do metabolismo. Ele descobriu apenas 7 possíveis tipos de causas disso. Se os cientistas conseguirem aprender a configurar esse dano molecular e celular antes que seja tarde demais, as pessoas podem parar de envelhecer. Ele ainda acredita que a ciência conseguirá resolver esses problemas em ratos, retardando o processo de envelhecimento deles em 10 anos com terapia de células-tronco. Quando isso tiver dado certo, os cientistas ainda precisarão de mais 15 anos para descobrir soluções similares para os humanos. As células-tronco oferecem novas células para o corpo à medida que crescem, substituindo células que faltam ou que estão danificadas e tecidos que seu corpo não conseguiria reconstituir naturalmente. Isso é possível porque elas conseguem se dividir várias vezes. Além disso, as células-tronco têm todas as informações genéticas e podem se transformar em outro tipo de célula. As células-tronco adultas já são usadas para tratar algumas doenças. Há tecnologias que, em tese, podem pegar e realocar cadeias de DNA e acrescentar ou remover DNA. Isso é tão difícil quanto pegar 850 volumes de Shakespeare e editar apenas uma determinada letra. Mudar o DNA no futuro pode ajudar a impedir o envelhecimento e prolongar nosso tempo de vida. A cada sessão de terapia, o paciente ficaria mais saudável, com órgãos, nervos e ossos mais jovens. O Dr. de Grey explica que os humanos de hoje certamente não conseguirão inventar uma terapia que fará viver até 1000 anos. Mas os cientistas podem conseguir um bônus de 30 anos. Isso significa um tempo a mais para novas pesquisas. Novas terapias podem ser inventadas a partir daí, aumentando mais 50 anos em nossa expectativa de vida. Assim, passo a passo, os humanos estariam à frente do envelhecimento, até alguém ter a sorte de celebrar seu 1000º aniversário. O recorde de idade mais avançada já registrado para humanos, até agora, é de 122 anos. Sei não. Tomara que meu plano de aposentadoria dure isso tudo, pois não quero estar trabalhando em um supermercado quando já tiver 375 anos. Mas isso é outra história, né? A evolução nunca parou. Alguns cientistas dizem que ela está 100 vezes mais rápida nos últimos 10.000 anos. A temperatura média do corpo tem diminuído a cada década nos últimos 200 anos. Em 1868, 37 graus Celsius era considerado normal. Agora o novo normal é 36,6 graus. Isso aconteceu graças ao progresso em curar algumas doenças infecciosas que aceleravam o metabolismo e faziam a temperatura interna subir. E também porque as pessoas hoje passam mais tempo dentro de espaços fechados e climatizados, então não precisam fazer esforço algum para manter uma temperatura corporal neutra. Ao longo dos últimos 150 anos, a altura média de um adulto aumentou 10 centímetros. Os humanos também ficaram 14% mais pesados em média, alguns bem mais pesados que os outros. Isso aconteceu por causa de melhorias na alimentação, na distribuição de comida, nos cuidados com a saúde e na higiene. Os cientistas têm certeza de que essa tendência continuará no futuro. Só que pessoas mais altas e mais pesadas precisam de mais calorias, então isso pode se tornar um problema. Os genes estão mudando constantemente também. Vários anos atrás, os adultos não podiam beber leite, pois uma enzima parava de funcionar. Mas a partir do momento em que criar gado se tornou popular, cada vez mais pessoas tinham genes que controlavam a intolerância à lactose.
Na Índia, um grupo grande de vegetarianos desenvolveu uma mutação em um gene. Isso permitiu que eles processassem certos ácidos graxos de vegetais e os convertessem em nutrientes importantes para um cérebro saudável. Quem tem alimentação baseada em carne raramente tem esse gene. Os ossos estão ficando mais fracos e menos densos. Esse processo começou cerca de 12 mil anos atrás, junto com o surgimento da agricultura. A alimentação e a atividade física mudaram desde então. Isso tornou o esqueleto humano mais frágil. Essa tendência provavelmente continuará, já que as pessoas estão se movimentando cada vez menos hoje em dia. Algumas pessoas que vivem em palafitas na África desenvolveram braços maiores que os de seus vizinhos. Essa adaptação as ajuda a ficar submersas na água por mais tempo. Elas passam grande parte da vida pescando e coletando frutos do mar. Daqui a 100 anos, as pessoas terão melhorias em seus corpos regularmente, mesmo se não precisarem disso por motivos médicos. Algumas empresas já estão produzindo exoesqueletos mecânicos para tornar os operários de fábricas mais produtivos. Há também exoesqueletos para esquiadores, para que fiquem mais velozes. Com a tecnologia do futuro, haverá mais membros robóticos. Eles irão imitar ou até substituir certos órgãos e permitirão que as pessoas realizem seus sonhos. Você conseguirá escalar o Monte Everest aos 80 anos de idade com órgãos biônicos controlados do seu smartphone. Já imaginou? Você terá novos sentidos. A tecnologia permitirá que você sinta as atividades sísmicas por meio de sensores nos pés, ouça ondas de cor através de antenas em seu crânio, preveja o clima por meio de aparelhos instalados em seus ouvidos e tenha outros sentidos que hoje são apenas sonhos. Isso pode deixar os humanos mais próximos da natureza do que nunca. Ou não. Os humanos irão terceirizar mais suas habilidades cognitivas, deixando tudo por conta de aparelhos. A maioria das pessoas já não consegue ler mapas, pois os GPS dizem para onde elas devem ir. Haverá leitores cerebrais e você conseguirá transferir seus pensamentos para o meio virtual, para poder analisá-los. Você já fez algo parecido com seus passos e calorias, usando aqueles aplicativos que os rastreiam? Novos apps permitirão que você descubra quanta atenção dá a determinado problema ou que analise uma discussão com seu parceiro nos mínimos detalhes. Aí a gente nem vai mais precisar usar a cabeça, né? É possível que os cientistas encontrem uma forma de aumentar o diâmetro dos neurônios do cérebro. Isso daria a você um tempo de reação incrível e uma função de câmera lenta na vida real para quando você precisasse. Com a engenharia genética, mais humanos ficaram parecidos para se encaixar no conceito geral de beleza. Tomara que não. Haverá traços bem definidos, narizes finos, lindos olhos brilhantes e todos os traços faciais que trazem simetria e mais harmonia para o rosto. O cérebro continuará a crescer. Então, a testa será maior e talvez até surgirão sobrancelhas maiores para combinar. Como é bem provável que os humanos comecem a viver em outros planetas, teremos que nos adaptar às duras condições desses lugares. Os pulmões terão que ser redesenhados para pegar mais oxigênio nas novas atmosferas. Os tecidos terão que mudar também, para filtrar os elementos nocivos à saúde. Quanto mais os humanos se afastarem do Sol, mais escuro ficará. Então seus olhos e pupilas crescerão. Isso permitirá que eles absorvam mais luz solar. Eles também desenvolverão novas características, como visão com baixa luminosidade e uma piscadinha lateral para ajudar a proteger os olhos dos raios cósmicos. Daqui a 1000 anos, os computadores se tornarão cada vez mais humanizados. Para competir com eles, os humanos se tornarão mais integrados com robôs. Nanorobôs minúsculos irão nadar dentro do seu corpo para melhorar todas as suas habilidades naturais. Os humanos conseguirão gravar sons e ter fones embutidos em seus ouvidos para terem uma super audição. Eles também terão uma supervisão e uma super saúde como um todo. O que não é nada mal, né? Integrar mentes humanas com computadores fará com que todos tenham super cérebros. Você conseguirá fazer as equações mais complexas em questão de segundos. Buscar alguma coisa na internet e terá acesso a qualquer informação na sua mente. Não será mais necessário digitar mensagens. Você se comunicará com os outros por meio de sinais elétricos e de transmissão direta. Os humanos se tornarão uma espécie interplanetária. Marte é o local mais provável de nossa primeira residência. Novos humanos nascerão no planeta vermelho e serão mais altos que qualquer habitante da Terra. A gravidade terrestre é 3 vezes mais forte que a de Marte. Lá, o fluido entre as vértebras se estenderia, tornando a espinha dorsal mais comprida. Os humanos provavelmente se tornarão imortais.
Para que isso seja possível, os cientistas terão que descobrir um modo de fazer um download da consciência para dentro de uma máquina. Eles já estão tentando transferir consciências entre animais. Bem, não sei o que vocês acham, mas para mim, isso tudo é um pesadelo. Podem ficar com seus nanorobôs. Prefiro ficar aqui sentado, assistindo as nuvens passarem e sentindo os raios de sol tocarem minha pele. É como dizem, o que importa não é a quantidade de anos que sua vida teve, mas sim o quanto você viveu nesses anos. Um certo dia, cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público será uma história hipotética, mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia! A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. O meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito a corta perfeitamente ao meio. Gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas felizmente elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas então surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera. Mas quase toda a metade, separada, está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta, formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias, mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés, voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã.
Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta, e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e a manhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saíam às 18 horas. Agora elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A Lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem 2 pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da Lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de 5 a 6 horas por dia, e trabalham por 4 a 5 horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram 1 hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Vênus possui temperaturas imensamente altas, tão quentes que dá para derreter chumbo. É o planeta mais quente do nosso sistema solar, com um ambiente de alta pressão e ventos incrivelmente fortes. Eles são 50 vezes mais velozes que a rotação do planeta, que está ficando cada vez mais quente com o passar do tempo, e os cientistas ainda não sabem explicar o motivo. Mas encontraram uma coisa interessante nas nuvens de lá: um possível sinal de matéria biológica em decomposição. Então quer dizer que há vida em Vênus? Pouco provável, já que esse planeta tem uma atmosfera seca e com muita ventania, e não possui água suficiente para que alguma forma de vida se desenvolva. Os anéis ao redor dos planetas são mais comuns do que imaginávamos. Os de Saturno são os mais famosos e espetaculares. Consistem parcialmente em água congelada que fica brilhando e refletindo a luz, e não há nada parecido no resto do nosso sistema solar. Júpiter, Urano e Netuno possuem anéis também, mas são feitos de poeira e partículas rochosas. Além disso, os astrônomos descobriram que há anéis ao redor de um asteroide também. Mas por que será que a Terra não os tem? Eles existem nos gigantes gasosos e não nos rochosos. Há 2 teorias que explicam como eles se formam. Podem ser resquícios da época em que os planetas estavam se formando, ou então o que sobrou de algum impacto que destruiu uma lua desconhecida, ou de quando a gravidade separou essa lua de seu planeta-mãe. Ainda não está claro por que apenas os planetas gasosos possuem anéis.
Eles se formaram na parte de fora do nosso sistema solar, enquanto os rochosos se formaram nos círculos mais próximos do Sol, então isso pode ser uma pista. Talvez esses tiveram maior proteção dos fortes impactos que podem ter formado os anéis. Outra coisa, há mais luas na parte de fora do sistema solar, e mais anéis também. Outra hipótese é de que planetas maiores possuem mais volume, então o sistema de anéis pode permanecer estável lá. Algumas teorias afirmam até que pode ter havido um desses sistemas na Terra. Há muito, muito tempo, ela colidiu com um objeto do tamanho de Marte, o que resultou em um denso anel de partículas e detritos. Mas nossa história foi um pouquinho diferente dos demais planetas mais distantes, e esses anéis provavelmente se juntaram e formaram a Lua. Nós sabemos qual é o formato do universo? Em sua teoria da relatividade geral, Einstein dizia que o universo poderia ser de uma das seguintes formas: fechado como uma esfera, aberto como uma cela ou plano como uma folha de papel. Seu formato determina se ele é infinito ou não, e se vai expandir para sempre ou entrar em colapso em algum momento. O formato do universo depende de sua densidade e de seu ritmo de expansão. Uma das melhores formas de determinar isso é usar uma coisa chamada radiação cósmica de fundo, que corresponde aos vestígios radioativos do Big Bang. As ondas de som que estavam se movimentando pelo universo em seus estágios iniciais produziam variações especiais muito pequenas na temperatura de sua luz fraca. Resultados de estudos mostraram que o universo provavelmente se expande por todas as direções, o que indica que é plano. Porque o nosso Sol é quente e a Lua é fria, o Sol libera calor porque seu núcleo é extremamente quente. Lá dentro, a pressão é muito alta e o hidrogênio se transforma em hélio. É assim que o calor e a luz são liberados em quantidade suficiente para iluminar nossos dias na Terra e sustentar a vida aqui, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância. A Lua não é quente porque não tem atmosfera, então não consegue absorver a luz solar como o nosso planeta. Sua superfície fica muito quente durante o dia, a cerca de 100 graus Celsius. Mas como não há atmosfera, a temperatura cai demais durante a noite, atingindo 173 graus negativos. O Sol é quente, disso não há dúvidas, mas o espaço ao redor dele é gelado. O calor é a energia que os objetos armazenam dentro de si. A temperatura é como medimos se alguma coisa é quente ou fria. Então, quando você transfere calor para determinados objetos, a temperatura dele sobe. Tire ele e a temperatura cai. Você pode transferir calor de 3 formas diferentes: por convecção, condução ou radiação. A convecção ocorre dentro de gases e líquidos e a condução é para coisas sólidas. A temperatura só afeta a matéria. O espaço não tem partículas suficientes, é praticamente um vácuo total, o que significa que transferir calor não é eficaz. A única forma de fazer isso seria por meio de radiação. Quando o calor que vem do Sol cai sobre um objeto em forma de radiação, os átomos que compõem aquele objeto absorvem energia, que movimenta os átomos e os faz produzir calor por meio desse processo. No espaço, a temperatura dos objetos permanece a mesma por um bom tempo. Os frios continuam frios e os quentes permanecem quentes. Se você colocar qualquer coisa fora da atmosfera terrestre e a expuser à luz solar direta, o Sol vai aquecê-la a cerca de 120 graus. Os objetos do espaço sideral que rodeiam nosso planeta e não recebem luz solar direta ficam com temperatura de 10 graus. Isso porque há moléculas que escapam da nossa atmosfera, então o Sol acaba aquecendo eles. As pessoas costumam pensar que a água é algo muito raro no espaço sideral, mas agora sabemos que ela existe congelada em todo o sistema solar. Para começar, é possível encontrá-la em asteroides e cometas. Também está presente nas crateras de Mercúrio e da Lua, que estão em sombra permanente. Em Marte, há gelo nos polos, debaixo da poeira da superfície. Pode não ser suficiente para sustentar colônias humanas lá em cima, mas é alguma coisa. Outros corpos em nosso sistema solar também contêm gelo, como o planeta anão Ceres e uma das luas de Saturno. Europa, uma das luas de Júpiter, pode ser uma forte candidata a ter vida. Ela provavelmente tem um oceano inteiro debaixo de sua superfície, congelada e rachada. Pode ter o dobro de água de todos os oceanos do nosso planeta. A maior das luas de Saturno também tem um ciclo líquido, mas não é de água. Ele movimenta materiais entre a superfície e a atmosfera. À primeira vista, parece com o ciclo da água que temos na Terra, mas os imensos lagos de Titã estão cheios de gás etano e metano. A possibilidade de que estejam sobre uma camada de água. Netuno fica cerca de 30 vezes mais distante do Sol do que nós, e claro, recebe muito menos luz e calor. Mas também irradia muito mais calor do que recebe. Há mais coisas acontecendo em sua atmosfera, principalmente se você compará-la com seu vizinho, Urano.
Esse fica mais perto do Sol, mas ainda irradia a mesma quantidade de calor que Netuno, onde os ventos são imensamente fortes, 2.400 km por hora. Ninguém ainda sabe o porquê. Pode ser por causa de uma contração gravitacional, energia vindo de seu núcleo ou em razão do Sol. Sabia que existe gelo quente? Ele fica a apenas 33 anos-luz de nós em um exoplaneta que consiste em diferentes elementos de água que formam um gelo ardente e sólido por causa da pressão. Mas as temperaturas da superfície são extremas e podem atingir 300 graus. É assim que a água fica super quente e sai como vapor. É como colocar gelo dentro do seu café na tentativa de aquecê-lo. Quando você fica admirando as estrelas no céu, é como se estivesse olhando para o passado. Elas ficam muito longe e a luz delas leva muito tempo para chegar ao nosso planeta. Então, é possível que algumas já tenham ficado sem combustível e não estejam mais vivas. Pilares da criação são um bom exemplo disso. Eles fazem parte de uma região que fica a 7.000 anos-luz de nós, chamada Nebulosa da Águia. São nuvens de gás e poeira com formato de pilares. Cientistas os descobriram em 1995, mas na verdade uma explosão de supernova destruiu esses pilares pelo menos 6.000 anos atrás. Então, a imagem de 1995 mostra como eles eram 7.000 anos atrás. Marte possui o maior vulcão do sistema solar que conhecemos até hoje. Ele é maior que o estado do Havaí e 100 vezes mais largo que o maior vulcão da Terra. O planeta vermelho parece muito silencioso, mas uma vez vulcões enormes dominavam sua superfície. Eles cresceram muito provavelmente porque a gravidade por lá é muito mais fraca que aqui na Terra. Outra coisa, a crosta do nosso planeta está se movimentando o tempo todo e a de Marte provavelmente fica parada.